Fala, Fiel, mais uma derrota do Corinthians, infelizmente. Há anos a gente não começava um campeonato brasileiro que não ganhasse pelo menos uma das 3 primeiras partidas. Há anos que a gente não começava um campeonato brasileiro marcando pelo menos um gol nas 3 primeiras partidas. A coisa tá feia e o Corinthians está na beira de entrar em crise. Será que vai ser mais um ano difícil como 2023? Um time de milhões que não consegue jogar futebol, não consegue dominar uma bola, não consegue trabalhar jogadas, é surpreendido, é envolvido pelos adversários e às vezes adversários pequenos. Desculpa, mas quem é Red Bull Bragantino comparado com o Corinthians? Não tem como a gente ser envolvido por times menores jogando mesmo fora de casa. O Corinthians tem que mostrar a grandeza que ele é e que ele tem. Mas infelizmente um time de milhões que não consegue trabalhar a bola, não consegue criar jogadas criativas, não consegue envolver o adversário, só toca a bola para a defesa, para o Cássio, e infelizmente é esse futebol que está sendo apresentado. Ainda acredito que o Antônio Oliveira possa colocar esse time para jogar, mas até agora está devendo. Algo que começou bem e foi afundando e parece que regrediu nos últimos jogos. Vamos ver o que a mídia tem para falar do Corinthians, que só soma 1 ponto de 9 disputados e tem partidas importantes aí durante a semana e também no fim de semana contra o Fluminense. Fica com o vídeo. Pois é, vamos falar dessa tragédia que aconteceu lá em Bragança. Bragantino 1, Corinthians 0. É impressionante, pessoal, como esse time do Corinthians tem jogado mal. O time não tem repertório ofensivo. Defensivamente falando, é um time que joga exposto, desarrumado, um time pesado. Parece que comeram uma feijoada e foram pra campo. Psicologicamente também, toma um gol, acabou o jogo, cara. Meu Deus. Cássio recebendo bola, criando chances para o adversário, sem contar o Félix Torres, que acha que é o Dario Pereira, tentando lançar e criar contra-ataques para o Corinthians. Vai achar o que desse jeito? Independentemente de quem seja o adversário, todo jogo pro Corinthians é difícil. Pode ser o Bragantino, pode ser o Juventude, pode ser qualquer um. Esse time não mostra a mínima evolução. E vou fazer uma questão para vocês. Será que esse time treina mesmo? Porque a impressão que eu tenho é que não treina, cara. É um catado dentro de campo. Aí vão falar, ai mano, mas no segundo tempo melhorou, o goleiro do Bragantino fez 2 defesas. O Corinthians, rapaziada, em 3 jogos do Campeonato Brasileiro não marcou uma porra de um gol sequer. E aí vem a Fiel, tá tudo bem? Ai mano, vocês só criticam. Vocês vão esperar cair de novo, como caiu em 2007, para começarem a demonstrar insatisfação? Vocês, jogadores dentro de campo, começam a querer correr que nem barata tonta no final do jogo, faltando 10 minutos para acabar, achando que tá tudo bem? Vocês precisam ter um pouco mais de vergonha e, representar esse manto aqui. Não dá para jogar da forma como vocês estão jogando, não. Como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Mais uma partida que o Corinthians não joga absolutamente nada. Olha, é a 3ª rodada, mas é preocupante. O time não evolui. Dentro de casa, fora de casa, o Corinthians não joga nada. E outra, hein? As escalações, as mudanças do Antônio Oliveira, não dá para entender. Não dá para entender as mudanças que ele faz. E olha, Pedro Henrique, desculpa, Pedro Henrique jogou bem, eu não teria tirado. Mas Pedro Raul e Yuri Alberto juntos não tem a menor condição. A torcida do Corinthians está protestando, está reclamando e com razão. E olha que o Red Bull tem um bom time e também não fez uma grande partida. O Corinthians, gente, é assustador. Na 3ª rodada do Brasileirão, o Bragantino venceu o Corinthians em casa por 1-0, gol do Vitinho. E aí, é mais um jogo, Léo, que o Corinthians não marca gol. 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda não sentiu o gostinho do gol, né, Issa? Esse cara aí tem jogado muito bem, o Vitinho. Entrou bem na rodada inicial do Campeonato Brasileiro, jogou bem na rodada passada contra o Vasco da Gama e nesta, mais uma vez, o Vitinho vai bem. Começando o jogo como titular, é um cara que tem 1 contra 1 bom, sabe fazer essas jogadas de lado de campo, tem essa boa perna direita, quando ele traz para dentro ele tem um arremate qualificado,
Foi assim que o Bragantino conseguiu abrir o placar, a partir de uma jogada de construção pelo lado direito. Essa bola é invertida para o Vitinho e ele abre o placar. A partir dali, o Corinthians teve muita dificuldade para sair jogando, especialmente no primeiro tempo. Melhorou levemente na segunda etapa, mas acho que é pouco ainda. O Corinthians faz força para jogar. Essa é que é a verdade. O Corinthians hoje tem poucos mecanismos assimilados pelos jogadores para que esse jogo seja, digamos, um pouco mais automático, que o Corinthians não precise pensar tanto assim no jogo que vai executar, que tem uma fluência um pouco maior. O Corinthians tem dificuldade para construir quando precisa, para trocar passes, cria pouquíssimas chances. Se a gente for olhar para o jogo, as melhores oportunidades do Corinthians foram a partir de arremates de média e longa distância, como esse último que a gente acabou de ver do Fausto Vera de fora da área. São poucas chances claras em que o Corinthians toca até encontrar o melhor espaço e acha o seu jogador em melhor condição para finalizar. Acho que isso é um pouco grave a essa altura do campeonato, ou no começo do Campeonato Brasileiro, mas fruto de um planejamento mal feito desde o começo do ano. Daqui a pouco a gente vai falar da culpa ou da porcentagem do Antônio Oliveira, mas hoje ele tentou fazer algo diferente. Ele começou com Pedro Raul e Pedro Henrique e o Igor Coronado no meio também, junto com o Fausto Vera, o que ele fez de diferente na última partida. Ele está tentando, mas dessa vez não funcionou de novo. Eu vejo os jogadores tentando. O Corinthians busca durante os 90 minutos, mas ainda falta conjunto. O Corinthians nitidamente não tem um conjunto ajustado hoje. Isso é uma questão do treinador? Para mim é mais uma questão de tempo neste momento do que propriamente algo ou uma crítica ao trabalho do Antônio Oliveira. É verdade que o Corinthians teve um largo tempo para treinos após o fim do Campeonato Paulista, quando o Corinthians foi eliminado de forma precoce. Mas isso não quer dizer que você vai ajustar a equipe totalmente. Foi um início de trabalho, a hora que ele começa a colocar as ideias dele de fato. O Corinthians teve um jogo de Copa Sul-Americana contra o Nacional em que o Corinthians foi bem, dada a fragilidade também do seu adversário, é importante a gente pontuar, mas naquele jogo você viu os mecanismos que o Corinthians pretende ter também no Campeonato Brasileiro. E é evidente que contra um adversário pior ou com uma qualidade técnica não tão boa quanto os do Campeonato Brasileiro, isso fica mais fácil, o jogo flui mais fácil. No jogo com o Bragantino, o Corinthians teve muita dificuldade novamente na questão da saída de bola, sair com passe por baixo. E olha que para hoje, como você colocou, tinha o Coronado e o Garro, teoricamente os jogadores mais qualificados para esse tipo de jogo, dois meias com boa qualidade de passe. E aí não é a qualidade individual do jogador. Novamente, a gente cai na questão do conjunto. O conjunto precisa estar ajustado com jogadas trabalhadas para a forma como o Corinthians vai sair de trás, como o Corinthians vai chegar à frente, quais as alternativas quando chegar no terço final, quais as melhores opções a serem escolhidas. Os Corinthians não têm ainda. Dá para jogar o Garro e o Coronado, dependendo do esquema, ou é melhor um ser reserva do outro? Não, eu acho que é possível que os dois atuem juntos. A questão é muito mais o setor de meio campo, quanto de pegada você vai ter e quanto você vai ficar vulnerável na sua defesa. Mas não foi o caso de hoje, por exemplo. Os dois jogaram juntos e o Corinthians não ficou exposto. O Bragantino também não criou um caminhão de chances. O Bragantino criou a oportunidade do gol e teve o contra-ataque à sua disposição diversas vezes no segundo tempo, mas pouco agrediu o gol do Cássio. Também não foi um jogo de muitas chances do Bragantino empilhando, criando diversas oportunidades e o Corinthians sofrendo com meio campo, digamos, de pouca pegada. Acho que não foi o caso. Acho que o problema maior para o Corinthians foi justamente na parte ofensiva, nem tanto na parte defensiva. Não foi tão ameaçado o Corinthians hoje. Mas e esse lado direito aí com o Mateuzinho, que hoje foi criticado? Tinha muito espaço, o Vitinho saía nas costas dele várias vezes e acho que isso também, por conta do encaixe com o Coronado lá na frente, ele voltava pouco e aí o Mateuzinho ficava sobrecarregado. Agora ele dá a chance para o Mateuzinho, coloca o Fagner no banco e o lateral não rende também. E aí eu acho que tem mais além, eu acho que é mais culpa do jogador também nesse caso. Nesse caso eu não sei se nem a culpa é do jogador. Não sei nem se ele é o lateral ideal para o Corinthians. Não vejo o Mateuzinho como a solução para a lateral direita do Corinthians. Pelo que ele apresentou no Flamengo, ele não é a solução para o Corinthians. Ele é, no máximo, um jogador de composição de elenco para o Corinthians. Ele não vai chegar e tomar conta da lateral direita, mesmo num momento de oscilação do Fagner. Não vai ser ele que vai tomar conta. Aí é uma lacuna de elenco. Nem tanto
por conta do jogo de hoje, mas por tudo que o Mateuzinho já apresentou durante toda a carreira dele, ele não vai resolver essa questão da lateral direita. Ele cumpre uma função importante, porque quando o Coronado joga a partir do lado direito, ele vem para dentro num papel um pouco diferente do Romero. O Romero vem ser um segundo atacante. Ele vem ser mais um criador, um meia por dentro, e ele abre o corredor para a passagem do Mateuzinho. Então é preciso que o lateral também dê amplitude. Ora eles se alternaram nesse papel também, ora o Coronado vinha um pouquinho por fora, para o Mateuzinho circular um pouquinho também na faixa central. Mas é pouco, o Corinthians apresenta poucos mecanismos ofensivos. Do lado do Bragantino, geralmente o time muitas vezes ganha, mas não encanta. É isso que a gente viu hoje. Faz 1-0 ali, depois abdica da partida ou deixa o adversário jogar, fica meio estranho. E eu acho que é muito por isso que o resultado só foi 1-0. Acho que se o Bragantino fosse outra equipe ali, ganhando em casa, vencendo por 1-0 logo no começo do jogo, não ia ser tão fácil para o Corinthians, pelo menos, ter chances ou ter pressão no fim do jogo. Eu acho que não foi uma partida espetacular do Bragantino também. O Bragantino funciona muito bem a partir de transições, é um time muito afeito a esse tipo de jogo. Que seriam as transições? Recupera a bola rápido e acelera, recupera, acelera, recupera, acelera. Mas também você fica mais suscetível ao erro a partir de um jogo desse, porque você arrisca mais. Então você tem jogadores muito leves à frente, o Vitinho é um deles, o Sacha, o La Quintana entrou no segundo tempo, o Mosqueira, todos jogadores com características próximas, jogadores de lado, né? E todos eles arriscam bastante, vão para dentro, buscam o drible, mas a partir do momento que você adota esse tipo de jogo, você tem que estar muito bem calçado na sua parte defensiva, porque você vai errar, vai perder essa posse e você tem que estar muito bem posicionado com os seus jogadores no momento em que você estiver atacando, para na hora que você perder a bola, você não ficar exposto. Sim. Eu acho que o Bragantino ficou poucas vezes exposto, por conta de mérito do Bragantino e por uma fragilidade do Corinthians. Também. As duas coisas contam. Acho que os dois se ajudaram. Agora, até que ponto o resultado preocupa o torcedor? O resultado não, porque o Corinthians vem de uma sequência negativa no Brasileirão. O Brasileirão já começou, mal começou, e o Corinthians já está com essa carga negativa no campeonato. Como você falou, não fez gol, empata ou perde, já perdeu 2, empatou 1. O tanto que preocupa para a sequência é só o começo, dá para o torcedor ficar tranquilo, ou o Campeonato Brasileiro é mais embaixo e não dá para começar assim? Acho que tudo depende da forma como o trabalho do Antônio evoluir, do ponto de vista do conjunto. Eu já falei aqui mais de uma vez que eu não considero que o elenco do Corinthians seja ruim. Não é espetacular, não vai brigar por G4, não vejo o Corinthians brigando por G4. Mas o Corinthians, com o elenco que tem, eu acho possível que o Corinthians fique na metade de cima da tabela de classificação, se o trabalho andar da maneira como seria o ideal, digamos assim. Isso vai muito depender como as coisas transcorrerem ao longo do Campeonato Brasileiro. Depende também da paciência com o trabalho do Antônio e de uma avaliação também se é a melhor opção para o Corinthians. Não estou aqui dizendo que tem que trocar o comandante, até porque o Corinthians já trocou de treinador nessa temporada e até aqui pouca coisa se alterou. É verdade que o Antônio está muito no começo do trabalho dele, mas o rumo do Corinthians no campeonato vai depender muito dessa parte coletiva. Se a gente for olhar para o time do Corinthians, da parte individual, considero que o Corinthians tem alguns bons jogadores. Sim. Garro é muito bom, o Coronado é muito bom, Pedro Raul e o Yuri Alberto podem ser centroavantes úteis com suas determinadas características, são jogadores bem diferentes. O Wesley Aberto do lado esquerdo é um jogador bom de 1 para 1, de jogada individual, tem sua qualidade. Pedro Henrique não é um jogador para se jogar fora, para a composição de elenco, acho ele bom. Cássio é um ótimo goleiro. Não acho o Félix Torres um mau zagueiro, acho que ele tem... Ele dá umas inventadas, né? Acho que ele tem a sua qualidade técnica. No lance do meio de semana contra o Juventude, por exemplo, ele está executando um movimento de saída e a bola vem nele. E acho que a avaliação do Corinthians também está muito condicionada pelo que foi o jogo do meio de semana. Se a gente for olhar, o empate com o Galo, dadas as circunstâncias, tinha um homem a mais e tal, não é eu olhei pelo copo meio cheio, né? Não era um resultado tão ruim. Por mais que o Corinthians tivesse tido um homem a mais, poderia ter criado mais oportunidades, mas eu não acredito que o Corinthians tenha feito um jogo ruim. Sofreu muito pouco contra o Galo, por exemplo. No meio de semana, aí sim, um resultado 2-0 para o Juventude, mas muito condicionado também por erros individuais. Erros de saída de bola, como naquele do Cássio e do entendimento melhor com o Félix Torres, e na sequência
também a gente viu aquele gol de fora da área, em que o Cássio, para mim, poderia ter feito um pouco melhor. E o Fagner estava numa situação complicada na jogada, em que ele tinha que escolher entre segurar na linha ou subir a marcação e fechar o batedor, e quando ele deveria ter um melhor suporte ali de algum outro jogador chegando na jogada. Então a análise do Corinthians também está muito condicionada ao que foi o jogo de meio de semana, não necessariamente aos 2 jogos dos finais de semana. Então, eu também acredito que o Antônio Oliveira precisa de mais tempo, e acho que os treinadores, no contexto geral do futebol brasileiro, precisam de mais tempo, até para a gente entender o que é trabalho, o que não é, o que é desenvolvido, o que não é, o que vale a pena, porque eu acho que 2 meses, 3 meses, a gente pode discutir o Carpini aqui, não é isso. Acho que não dá para avaliar ninguém e nem a pessoa se entrosar muitas vezes com o elenco. Agora preocupa, porque como você falou, o elenco tem uma qualidade ali, que não é para sofrer tanto como está sofrendo. Acho que o Antônio também tem uma qualidade que ele pode, pelo menos, evoluir o time ou não ter tantas derrotas. Mas as coisas não acontecem. Até quando vai haver essa paciência? Essa é a pergunta do milhão, né, Isa? E tem que perguntar lá para o Augusto Melo e para toda a diretoria do Corinthians. E também a pressão externa num time do tamanho do Corinthians conta muito. A partir do momento em que a torcida começar a pedir a cabeça do treinador, a paciência diminui. Fiel, é isso que a gente tem para apresentar. Infelizmente, a torcida que criou esperança, que parecia que o Corinthians ia ter um ano melhor, agora já vive preocupada. São 3 partidas do Campeonato Brasileiro, 2 derrotas e 1 empate. E a coisa pode complicar ainda mais se perder para o Argentino Júnior na Sul-Americana, e também tem logo o Fluminense na Neoquímica Arena. Pelo menos vai estar ao lado da torcida jogando em casa. Espero que seja a primeira vitória do Timão no Brasileirão. Antônio Oliveira ainda está procurando o time ideal, parece que tinha encontrado, mas quando o Maicon se machuca, parece que todo o time sentiu, bagunçou, todo o esquema que o Antônio Oliveira parecia ter encontrado se perdeu. Usou o Bidon por um tempo, mas depois tirou o jogador insistindo no Vera, e não acho que é a melhor. Vera não consegue ajudar na defesa, não cria nada no ataque. Às vezes dá um chutinhozinho de fora da área, e isso é muito pouco. Infelizmente a gente fica na dependência de o Garro colocar uma bola para o ataque, que muitas vezes nem aproveita essas bolas. Pedro Raul o jogo inteiro não fez nada, não consegue dominar uma bola. O time é envolvido pelos adversários, seja menor do que forem o adversário, o Corinthians não consegue impor e nem jogar o seu futebol. Bola parece que queima no pé dos jogadores que recebem milhares de reais para apresentar isso que vem apresentando. Vamos torcer aí para dias melhores e até o próximo vídeo. Nem tem mais o que falar, fiel.